Axé macumbeiro de plantão, Xangô abençoe a todos, Xangô abençoe os meus mais velhos, Xangô abençoe os meus mais novos, a bênção. Irmãos, vamos falar sobre um assunto, né, que talvez alguns concordem, outros não, a questão do perdão dentro da casa do Axé, casa de Axé. O ato de perdoar, né? Eu sei que em muitas casas de candomblé surgem muitas intrigas, muitas confusões, né? Muitos filhos de santo vão embora magoados por questões banais, né? Bestas, mas que por falta de um diálogo, de uma conversa, né? Acaba ficando magoado o sacerdote, o filho de santo. O que acontece, irmãos? O filho de santo ele chega numa casa, né? Buscando um acolhimento, buscando um axé, buscando um aprendizado, uma evolução espiritual e até mesmo ancestral. Só que com o tempo, né? Esse filho ele tem um jeito dele, mas ele chegou, ele se mostra sempre dócil, educado e tudo mais. Mas com o tempo ele vai se sentindo mais à vontade, vai se soltando, e às vezes agrada uns, desagradam outros. Porém, né, todos nós, seres humanos, nós temos defeitos, né, e qualidades. Mas infelizmente o que pesa mais, o que as pessoas buscam mais, ou o que eles analisam mais, são os nossos defeitos. Muitos não veem a nossa qualidade. E acaba surgindo assim atritos dentro de uma casa de candomblé, né, com o passar do tempo, independente de defeitos e qualidades, pela questão de uma pessoa pensar de um jeito, outra pensar de outro, às vezes ciúmes, isso acontece. Mas quando começam a surgir esses atritos, né, o correto é sentar, é conversar, se acertar e continuar movimentando o axé. Esse seria o correto. Mas infelizmente não é bem assim que acontece, né? Acaba surgindo assim ciúmes, acabam surgindo panelinhas, rodinhas, alguns filhos começam a fazer fofoca falando daquele filho que chegou, né? E começa a pôr defeitos, às vezes em situações que não existem. Então, ou seja, ao invés de procurar apaziguar, né, se unir, né, juntar, né, unir a família do Ebé, acaba se dispersando. Um já vem com quisila com o outro, já querendo fazer picuinha, já não dá tanta atenção. O mais velho já não quer mais ensinar o mais novo, o mais novo se sente desprezado. Aí o que acontece? Acaba desanimando, acaba querendo sair do axé. Aí uma palavra que é dita errada, na hora errada, no dia errado, acaba piorando a situação. E chega a determinado momento que o filho ou ele pede para. Pede não, ele diz que vai embora, não tem mais esse negócio de pedir, né? Antigamente a gente falava, mãe, eu posso ir embora, pai, eu posso ir embora, não estou sentindo bem. Tinha essa conversa, não. Hoje em dia, o filho simplesmente diz, vou embora, vou levar minhas coisas, se o pai de santo deixa levar bem, se não deixa, o filho às vezes não faz nem questão, deixa lá. E vai embora, chateado, magoado, às vezes por uma coisa que poderia ter sido resolvida no barracão, né? Às vezes por uma falha que não, às vezes não foi nem do filho de santo que está se afastando. Pode ter sido uma falha de um irmão, até mesmo do sacerdote, que era uma coisa que, se de repente, dependendo de uma conversa, se resolvia e estava tudo bem. Aí o que acontece? Às vezes o sacerdote se arrepende de ter mandado aquele filho embora, né? Por um momento de raiva ali. Às vezes o filho se arrepende, né, de ter saído, ou procurou outras casas, não encontra uma casa, né, igual a casa que ele estava, porque assim, infelizmente, muitos filhos só dão valor à casa que ele se iniciou, à casa que ele frequentou, quando conhece a casa do vizinho. Aí ele vai dizer assim, poxa vida, né? Por que eu não esperei um pouco mais? Por que eu não fiquei na casa do meu pai? Quando começa a aprender coisas que não condizem no axé, coisas erradas, né? Aí vai dizer assim, poxa vida, minha casa me ensinava certo, minha casa ensinava o que é ter hierarquia, respeito, ter rumbê. Porque hoje em dia tá uma bagunça, irmão. Casas por aí não estão obedecendo mais preceitos, as casas por aí não estão seguindo mais tradição, as pessoas saem do roncó hoje, já tá bagunçando amanhã, né? Aí muitas das vezes é o sacerdote que apoia essas coisas erradas, então muitas das vezes o filho fala, caramba, né, saí de uma casa de axé e me arrependi. Aí vem o arrependimento, o ressentimento, né? Fica de lado ali, pensando, caramba, como é que eu faço? Eu queria voltar. Me arrependi de ter saído da casa
mas não vou voltar. Não vou dar o braço a torcer. O ego fala mais alto, né? Então, às vezes a pessoa prefere continuar fazendo errado, em outra casa, em outro lugar, do que voltar e conversar com o sacerdote, porque ele pensa o seguinte: se eu voltar lá, não vou ser mais bem aceito. Se eu chegar lá, o Pai de Santo não vai nem querer conversar comigo. Lógico que existem situações. Se a pessoa fez uma coisa assim que não tem retorno, não tem volta, ok. Mas se for por causa de intriga, briga, confusão, quisira, ciúmes, né? O filho pode voltar. O correto é ele voltar e o pai conversar, né? Pôr os pingos no i e aceitar o filho de volta. Perdoá-lo. Acho que a função de um sacerdote, de uma sacerdotisa, seria este. Tendo o título de pai, né, babá, e de mãe, iá, ele tem que conversar com o filho que foi embora, que quer voltar, que se arrependeu. E acolhê-lo. Não tem aquela história tem uma passagem na Bíblia que diz que o filho foi embora, levou o que pôde da casa, né, de casa que ele tinha, lá com os irmãos, o pai deu algumas coisas para ele levar embora, foi, gastou tudo, acabou com tudo e se arrependeu. Aí pediu para voltar. Aí o pai fez uma festa. Tem uma passagem na Bíblia, eu não me lembro qual o nome do, das pessoas, né, em questão, mas tem uma passagem que fala sobre isso, que o pai ainda fez uma festa. Até os irmãos questionaram: nossa, pai, a gente está aqui em casa, o senhor não faz festa para nós? O senhor faz festa para o filho que pisou na bola, que errou, né? E o pai diz, né, não, estão fazendo festa porque Deus tocou no coração, ele se arrependeu e está voltando, né? Aí ele se tornou um filho bom, como diz o velho ditado, o bom filho a casa torna, né? A casa retorna. Então, ou seja, eu acho que o filho merece ser perdoado. Volta, conversa, se acerta. E os irmãos, os outros filhos, têm que perdoá-lo também e aceitá-lo, né? Porque isso é uma bênção, é uma dádiva, ou seja, ele reconheceu que a casa ali do pai de santo, da mãe de santo, dos irmãos, é uma casa boa, é uma casa de axé. Então todos têm que abraçá-lo e acolhê-lo. Ou seja, tem que acolher o filho que retornou à casa. Então eu acho que a obrigação, né, de um pai de santo, uma mãe de santo, é acolher o filho que um dia saiu da casa, né, que quer voltar. Se ele quer voltar, é porque ele sabe que a casa é uma casa de axé, uma casa de respeito, uma casa de prosperidade, de caminhos. Costumo dizer assim, na minha casa, graças ao orixá, todos os meus filhos caminham, todos os meus filhos trabalham, todos estão empregados, graças a Exu. Tá? Na sua maioria chegaram aqui com a vida destruída, familiar, sentimental, profissional. Hoje estão todos bem, né? Todos, como eu acabei de dizer, todos estão bem na vida familiar, sentimental, todos estão empregados e trabalhando, estão bem. É lógico, contendas, desafios, né? A gente tem no nosso dia a dia, mas a gente vai tirando de letra, que o orixá vai dando caminho, nós vamos resolvendo e vamos evoluindo. Agora, eu sei que tem filhos que saíram da casa, que minha casa já passaram muitas pessoas. Minha casa ela foi fundada em 2000, né, inaugurada em 2002, aí então, praticamente 23, 24 anos de casa, já passaram muitas pessoas aqui. E sei que tem muitos filhos que, de repente, por contendas, por alguma besteirinha, às vezes uma palavra mal colocada por um irmão, até mesmo por mim, pela mãe de santo, pela mãe Eked, pela mãe pequena, se chateou, se magoou, ou até mesmo por quisila, briga com algum irmão, acabou se afastando da casa. Então eu deixo o recado para todos, né? Que um dia passaram aqui pela minha casa e que às vezes tem vontade de voltar. Vocês querem vir conversar com o pai, com a mãe, pode vir. Assim como uma vez a casa abriu as portas para vocês, essas portas continuam abertas. É só voltar, é só conversar, se alinhar e bora cultuar a ancestralidade. Porque se eu fecho as portas para um filho de santo, né, que um dia por qualquer motivo foi embora, eu estou fechando as portas para o orixá dele também. Porque o filho saiu, mas será que o orixá queria que o filho saísse? Será que o orixá de repente não queria que ele continuasse a cultuá-lo na casa? Isso eu digo assim, na casa, não é só na minha casa, na casa de qualquer sacerdote, né? Então, se um filho
que um dia esteve na minha casa, foi embora, e por acaso tem a vontade de voltar, mas está sem jeito, está sem graça, ou o ego não está deixando, né? Ou tenha se arrependido, as portas estão abertas. Vamos conversar, vamos se alinhar, porque muitas das vezes o filho faz alguma coisa errada, né? Vai embora, e esse filho, quando volta, acaba se tornando uma grande pessoa, porque ele soube onde ele errou e ele vai procurar se alinhar, vai procurar evoluir e crescer. E a obrigação de um pai e de uma mãe é sempre perdoar. Falando na parte material, se um filho seu, né, pai ou mãe, um filho carnal, qualquer motivo diz eu vou embora, aí ele se arrepende e quiser voltar, vocês vão fechar as portas para ele? Se um dia por uma contenda, uma briga, uma intriga, vocês discutirem com o filho, e o filho disser, vou embora, vocês disserem assim, pode ir embora, vai embora de malicuia. Aí vocês verem esse filho sofrendo, às vezes morando na rua, passando necessidade, passando fome. Vocês não vão acolhê-lo? Vocês não vão buscar esse filho, tirar ele da sarjeta, trazer de volta para o berço familiar, para o leito familiar? Mesmo que o filho tenha feito alguma coisa errada, muitas das vezes, né, dependendo da gravidade, o pai e a mãe podem até não concordar, não aceitar o erro dele. Pode até dizer assim, não perdoa o que você fez, mas vocês vão abandoná-lo? Um filho preso, a mãe deixa de visitá-lo, mesmo que tenha feito coisas graves, ele está preso, está pagando pelo erro dele. Mas nem por isso o pai e a mãe vão abandonar, vão estar sempre ali. E o dia que ele sair da prisão vai ser bem acolhido pela família, pelo menos pelo pai e pela mãe. Então a religião é a mesma coisa. O filho errou, cometeu um erro, né, seja qual for o motivo, se arrependeu, quer voltar para o ilê, vem conversar com o pai, com a mãe, se torne uma pessoa melhor. Irmãos, acolham esse irmão. Ele errou, como qualquer pessoa pode errar, como eu posso errar também. Então, o perdão na religião não é só pela parte material, é pela parte espiritual também. Quando você acolhe um filho de volta, você está acolhendo o culto àquele orixá novamente. Ah, mas o filho foi, o orixá que ele foi feito, que foi iniciado, tem no ilê, tem outras pessoas, vão continuar cultuando o orixá. Mais um motivo para você acolher o filho. Porque aquele orixá sente falta daquele filho. Então, sacerdotisas, não fechem as portas para ninguém, principalmente aquele filho que já fez parte do EBE, da EBE. Filhos, vocês que saíram do ilê, que se arrependeram, têm vontade de voltar para casa, conversem com o sacerdote. Porque se ele é uma pessoa que se iniciou como qualquer Iaô, tomou suas obrigações, recebeu o seu posto, o seu cargo de pai e de mãe, a função dele é perdoar. Porque esses pais de santo que a gente vê muito por aí, que grita, que se faz, que se impõe, né? Peraí, mas ele está usando o título como status, né? Se tornou uma pessoa prepotente. E o cargo de pai, de mãe, de acolhedor? Bom, é isso que eu queria dizer. Babá Jorá aqui, Lilia Xaluinã, aqui Babá Funfum, pedindo a bênção dos mais velhos, pedindo a Xangô que abençoe os mais novos, Axé.